Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para louvar, adorar, bendizer o nome do nosso Deus, do nosso Senhor. Faremos isso com a leitura de textos bíblicos, faremos isso com orações e faremos isso com o estudo da palavra do Senhor no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, que é o texto no qual nós estamos trabalhando todas as quintas-feiras. Hoje nós já adentraremos no capítulo 13 dessa epístola. Mas antes que iniciemos esse nosso estudo dessa noite, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a colocar a sua vida diante de Deus. Certamente você está num ambiente na sua casa, um lugar onde são muitas as distrações,
E a nossa oração é no sentido de que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, leve cativo o nosso pensamento, o nosso coração, ligando as coisas da terra às coisas do céu, para que a nossa mente e o nosso coração estejam totalmente voltados para a leitura e o estudo, o ensino da sua palavra. Então, peça ao Senhor que feche os seus olhos, os seus ouvidos para todas as distrações, para que nós possamos juntos crescer em graça, crescer em sabedoria, aprender um pouco mais a respeito daquilo que o Espírito tem a nos dizer nessa noite. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Assim como o salmista diz, não ando à procura de coisas grandes demais, nem maravilhosas demais para mim. Pai, nós temos vivido um tempo de dificuldade, um tempo de lutas. Temos vivido um tempo, Deus, em que fomos obrigados a abrir mão daquilo que tanto prezamos, que é a comunhão, a companhia, o compartilhamento, Deus, de abraços, apertos de mão, ideias, ombro, com os nossos irmãos, com aqueles que caminham conosco na fé, a fé que os apóstolos nos deixaram. Ó Pai, mas entendemos que devemos respeitar esse tempo, aceitar esse tempo. Tudo corre, Deus, de acordo com a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós descansamos no Senhor, nos seus propósitos, e esperamos, Deus, que respeitando o seu tempo, a sua vontade, o quanto antes a nossa vida possa voltar ao normal. Livra-nos, Deus, dessa enfermidade, desse vírus, dessa pandemia, a todos os teus filhos. Guarda-nos, Deus, debaixo de tuas asas, proteja-nos, Deus, e cuide, Deus, para que nós possamos, mesmo afastados da igreja, do templo, da companhia dos irmãos, do ajuntamento, nós possamos ainda assim nos mantermos mais ainda próximos do Senhor e da tua palavra, Deus, dos teus preceitos e da tua lei. Essa oração que nós fazemos, Deus, no nome santo, precioso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês um texto que se encontra na Palavra de Deus, no livro dos Salmos, o Salmo de número 62, um salmo escrito por Davi, inspirado pelo Espírito Santo. Salmo 62, são 12 versículos, eu farei a leitura de todos eles e convido a você, de forma respeitosa, a acompanhar então essa leitura do Salmo 62. Diz assim a palavra de Deus: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as tuas obras. Davi, mais uma vez, derrama seu coração diante de Deus, numa oração de exaltação, numa oração que tem traços também, elementos de confissão, e numa oração que tem também traços de gratidão e de esperança. Davi inicia o salmo dizendo: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa,
pois dele vem a minha salvação. Aquela mesma alma que estava abatida, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Essa mesma alma tem agora a convicção, a certeza, a segurança de que Deus é a sua salvação, de que Deus é a sua segurança e que ele deve então esperar tranquilamente, serenamente em Deus. Ele dirá ainda mais, ele dirá que todos nós devemos confiar nele em todo o tempo e derramar perante ele o nosso coração, porque ele é o nosso refúgio. É o que nós faremos agora. Nós colocaremos diante de Deus, derramaremos diante de Deus o nosso coração, a nossa inquietação, o nosso temor, a nossa ansiedade, a nossa falta de condições de reverter essa situação que se apresenta nos dias de hoje. Nós não podemos fazer nada senão acatar, esperar o tempo de Deus, esperar que as coisas mudem, que as coisas voltem ao normal. Então não adianta nós nos inquietarmos, nós nos afobarmos. O que a Bíblia nos recomenda fazer é tão somente esperar em Deus, esperar que as coisas voltem ao normal. Então, meu irmão, minha irmã, queria convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos. E agora nós faremos uma oração diante de Deus. Nós vamos pedir a Ele que nos perdoe pela nossa falta de fé, pelas nossas inquietações, pelos pecados que cometemos, por andarmos muitas vezes longe dos preceitos e das leis de Deus, daquilo que Ele nos deixou como mandamentos. E também nós vamos colocar diante de Deus a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa gratidão, porque só nele nós depositamos a nossa esperança. Elevamos os olhos para o céu, para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor bendito, gracioso e soberano, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor para entregarmos ao Senhor essa oração, uma oração de confissão, no momento de contrição, porque sabemos, Deus, que temos pecado contra o Senhor, que temos, Deus, dado muitas vezes lugar à ansiedade, à perturbação, e por isso murmuramos, por isso praguejamos, pecamos contra o Senhor, Deus. Nos esquecemos muitas vezes da tua soberania, do teu poder e principalmente da tua misericórdia, que tem sido derramada sobre nós a cada manhã. Ó Pai, mas essa oração também tem o caráter de gratidão, porque nós queremos colocar diante do Senhor também nessa noite o nosso louvor, a nossa exaltação, porque em meio a essa dificuldade, em meio a essa luta, o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos protegido, guardado e suprido todas as nossas necessidades. Por isso, te damos graças. Bendizemos o teu nome e fazemos, Deus, através das nossas orações, através do nosso louvor, o testemunho de que nós confiamos, cremos e seguimos um Deus fiel, justo e bom. Ó Pai, é pela mediação do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Muito bem, irmãos, vamos então ao texto no qual nós meditaremos nessa noite, no qual nós iremos trabalhar nessa noite. É um texto que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Convido você a que se dirija até lá. Romanos, capítulo 13. São 14 os versículos desse capítulo. A nossa intenção é que nós consigamos trabalhar todos os 14 versículos nessa noite. Se não for possível, nós então terminaremos na próxima quinta-feira. Romanos, capítulo 13, eu farei a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem silenciosamente e com reverência a leitura da palavra. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade
é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Iremos então até o versículo 14 do capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Romanos. Irmãos, os irmãos que estão acompanhando esse estudo, ou os irmãos que já têm familiaridade com a Epístola de Paulo aos Romanos, onde se lembrar que Paulo vem no capítulo, especialmente no capítulo 11, no capítulo 12, ensinando aos crentes, aos convertidos de Roma, judeus convertidos, gentios convertidos ao Evangelho, qual deveria ser o procedimento deles em várias esferas de suas vidas, esferas de atuação ali dos crentes em Roma. Uma vez que todos foram salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, que é o que ele vai falar no capítulo 11, ele entra então pelo capítulo 12 ensinando quais devem ser esses procedimentos. Ele vai dizer primeiro a respeito do nosso comportamento para com Deus, que nos salvou em Cristo. Depois ele vai dizer como deve ser o nosso proceder agora que somos novas criaturas no nosso trato com nós mesmos, não nos considerando melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, fazendo uma justa medida, nos colocando abaixo das outras pessoas, mas tendo uma linha, uma régua para medir isso, para não entrar no exagero de nos acharmos incompetentes, de achar que nós não temos condição de contribuir. Então, Paulo vai fazendo esse trabalho de comparação para que os crentes se enxerguem como eles realmente são. Não terem uma autoestima muito alta, nem uma autoestima muito baixa. Depois ele vai falar, avançando pelo capítulo 12, de como deve ser o nosso procedimento para com os nossos irmãos em Cristo, proceder com os outros crentes, as virtudes recomendadas aqui, é o subtítulo que o tradutor colocou. E finalmente ele vai encerrar então o capítulo 12 dizendo como deve ser o proceder de um crente no Senhor Jesus para com os seus inimigos, para com aqueles que buscam, que procuram o nosso mal. Pois bem, Paulo trata isso no capítulo 12, e agora no capítulo 13, linkando com tudo que ele já havia dito, não uma porção separada, não uma ruptura de pensamento, mas linkando com tudo que ele já havia dito, ele vai então nos colocar, ou colocar para os crentes de Roma, naquela época, e para os crentes que viessem nas épocas seguintes, qual deve ser o nosso procedimento para com o Estado, qual deve ser o nosso procedimento para com as autoridades civis. E é disso, então, que Paulo vai tratar nesse primeiro bloco do capítulo 13. Ele vai falar disso dos versículos 1 ao versículo 7. Então, vamos caminhar versículo a versículo, entendendo qual era o objetivo de Paulo para aquela época e, finalmente, como nós podemos aplicar isso para os nossos dias. Então, no versículo 1 do capítulo 13, Paulo vai dizer assim: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O que Paulo
está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo que os judeus convertidos e os gentios convertidos, eles deveriam ter agora para com as autoridades romanas um espírito de submissão. Elas deveriam respeitar as autoridades romanas. Eles deveriam viver uma vida de submissão ao sistema do governo romano. E convenhamos, irmãos, não seria uma tarefa fácil, porque o sistema, assim como o sistema religioso, o sistema político de Roma penalizava, castigava, perseguia, afrontava os judeus de várias maneiras. Na sua fé, porque eles eram politeístas ou ateístas, se você preferir, enfim, eles não adoravam o Deus de Israel, eles tinham mais de um Deus, e especialmente adoravam o César como sendo um Deus. Daí a expressão Ave César. Mas os judeus não compactuavam com isso. E eles não participavam disso. E recebiam de Roma algum tipo de anuência, algum tipo de permissão para isso. Por quê? Porque Roma não queria de maneira alguma uma insurreição do povo judeu. Não queria de maneira alguma uma rebelião do povo judeu. Então, o sistema de governo romano consentia com que os judeus pudessem adorar o Deus da Bíblia, o Deus da Torá. Mas haviam ainda vários outros tipos de perseguição, entre eles impostos, enfim, o tratamento do governo romano para com os judeus era um tratamento hostil, era um tratamento inamistoso, era um tratamento de perseguição. Mas Paulo diz aos crentes que iam se convertendo, que iam se entregando ao Evangelho: olha, ainda que vocês recebam esse tipo de tratamento das autoridades civis, vocês precisam acatar suas leis, vocês precisam acatar suas ordens, desde que essas leis e ordens não firam ou não venham a ferir a fé de vocês, vocês devem acatar. Por quê? Porque toda a autoridade que existe foi levantada por Deus. As autoridades civis de Roma e de qualquer outro país, de qualquer outra nação, elas foram levantadas por Deus. Não há autoridade, irmãos, que não proceda de Deus. Então Paulo está dizendo isso: olha, há um propósito em tudo o que está acontecendo. Há um propósito na perseguição por parte das autoridades civis. Qual é o propósito? Pode ser o juízo de Deus, o tratamento de Deus. Nós não temos como afirmar isso, mas o que nós podemos afirmar é que os governantes, aqueles que governam as nações, e entre as nações o povo de Deus, naquela realidade, naquela época e nos dias de hoje, esses governantes eles foram levantados por Deus. Toda a autoridade procede de Deus. Deus permitiu que eles estivessem ali, então, assumindo esses cargos de liderança. A providência e o juízo de Deus passam pela posição que esses líderes ocupam. Então, uma vez que nós compreendemos que aqueles líderes, por mais opressores que sejam, por mais perseguição que estejamos sofrendo, enfim, nós devemos entender que aqueles líderes foram levantados e foram colocados no lugar onde estão por Deus. Então, como obediência a Deus, como submissão a Deus, nós precisamos também obedecer e respeitar, ser submissos a essas autoridades. Daniel, o livro do profeta Daniel, no capítulo 4, versículo 7, ele vai deixar isso bem claro. 4:17. Daniel vai dizer assim: essa sentença é por decreto dos vigilantes e essa ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, a fim de que todos saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humildes dos homens constitui sobre eles. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 1 do capítulo 13. As autoridades que existem foram por Deus instituídas. Então o povo judeu deveria
ser submisso a ela. No versículo 2, Paulo vai continuar com a mesma linha de raciocínio, é um complemento de raciocínio. Ele vai dizer, de modo que aquele que se opõe à autoridade civil resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Ou seja, o povo judeu que resistisse à autoridade civil estaria resistindo a Deus, estaria desobedecendo a Deus, que mandou com que eles obedecessem. Isso serve para mim e serve para você. Nesses tempos de rede social, em que muitos crentes se inflamam em questões políticas, defendendo esse ou outro político, falando bem ou falando mal do presidente, fazendo chacota, apelidos com os nossos governantes, prefeitos, governadores, presidentes, ministros, enfim. Acho que essa palavra é bem oportuna para nos lembrar de que toda autoridade procede de Deus. Ok? Vamos caminhar mais um pouco, versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Paulo está dizendo aqui no versículo 3 que os governos humanos são necessários para que o povo tenha a possibilidade de manter convivência. Paulo está dizendo que é o governo civil, o governo humano, que cria uma espécie de maneira, de modo da sociedade civil se manter e conviver. Porque se não fossem as leis civis, nós viveríamos em uma barbárie. Nós viveríamos cada um de uma maneira, nós faríamos aquilo que gostaríamos de fazer sem nenhum tipo de freio. Isso de um modo geral. Então, Paulo está dizendo que as autoridades civis e as leis civis servem para isso, para criar normas, para criar maneiras de a sociedade conviver. Quando nós vamos para a palavra de Deus em Juízes, capítulo 21, versículo 25, nós vamos ver uma situação muito semelhante que ilustra bem isso que Paulo está nos dizendo aqui no versículo 3 do capítulo 13. Juízes 21, no seu versículo 25, o texto vai dizer assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava que era mais reto. Se não houvessem as leis, muito provavelmente nós também viveríamos assim. Especialmente aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Cada um faria, nós ainda temos o Espírito que nos guia, mas aqueles que não têm, cada um faria o que lhe parecer certo, o que lhe parecer reto. Então, as autoridades civis, Paulo está dizendo aqui, que servem também para coibir essa barbárie, essa desordem social, porque nós, irmãos, devemos nos lembrar sempre que nós vivemos em uma sociedade caída, em um mundo corrompido, afetado pela queda. Ok? Vamos caminhar mais um pouco, versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, Paulo está dizendo aqui que o plano de Deus é que algumas pessoas tenham a espada, tenham o juízo, tenham o direito de julgar e condenar, e não nós. Porque se cada um tivesse esse direito, imagine o que seríamos. Se cada um, numa discussão, numa demanda, reivindicasse o seu próprio direito e fosse até as últimas consequências para fazer com que o seu desejo prevalecesse sobre o desejo, sobre o direito do outro, imagine em que estado nós viveríamos, em que situação nós viveríamos. Tem como ilustrar isso de várias maneiras. Vamos buscar aqui uma ilustração. O trânsito, por exemplo. Você no seu carro, num cruzamento, e você acha que você pode passar, que a preferência é sua, e você vai embora. Só que quem está cruzando pode achar também, ou acharia nessa circunstância, caso não houvessem leis, a mesma coisa. E também cruzaria. E assim nós podemos dar vários outros exemplos. Então, Paulo está explicando o porquê de Deus ter colocado na mão de alguns essa espada, que é o texto que ele vai usar aqui, né? Porque esse poder na mão de todos fatalmente culminaria em barbárie. Fatalmente. No versículo 5,
Paulo vai dizer, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. O que Paulo está dizendo aqui? Que haverá uma confrontação, que haverá um momento de se pensar e de se tomar uma decisão, mas isso não deve ser feito só por medo, mas por poder de consciência. O que seria esse poder de consciência? Nós devemos avaliar a situação, o estado, e colocar ali na nossa submissão a prova da nossa obediência. Nós obedecemos a Deus, por isso obedecemos ao Estado. Nós obedecemos a Deus, por isso acatamos a lei. John Stott tem uma citação muito interessante a respeito desse versículo. Ele escreve: se o Estado exige aquilo que Deus proíbe, ou se proíbe aquilo que Deus ordena, então nosso dever como cristãos é desobedecer ao Estado e obedecer a Deus, o que fica muito claro quando diz lá, quando Atos 5:29 registra, importa obedecer a Deus e não a homens. Então, nós obedecemos, chegará um momento em que nós teremos que usar a nossa consciência, não o temor, mas a consciência. E como nós usaremos essa consciência? Avaliando se aquilo que o Estado nos ordena está de acordo com as prescrições da lei do Senhor. Chegar ao ponto de observar se aquilo que o Estado manda que nós façamos não fere a lei do Senhor, as prescrições do Senhor. Porque caso seja necessário se fazer uma escolha, irmãos, o cristão precisa obrigatoriamente optar em obedecer à lei de Deus, ainda que isso traga prejuízo para a sua segurança, isso que ainda traga prejuízo para a sua integridade, ainda que isso traga prejuízo para a sua própria vida. Então, se houver de ser feita uma escolha, nós devemos obedecer à lei de Deus. Se o Estado proíbe, mas Deus não proíbe, mas Deus ordena que faça, nós devemos fazer. Se o Estado considera legal, mas Deus proíbe, nós não devemos fazer. Ok? Então a palavra de Deus, ela está acima, a lei de Deus está acima da lei civil. Isso tem que ficar muito claro. Nós veremos na Bíblia vários exemplos disso. Eu linkei aqui apenas 3 para que nós possamos trazer uma ilustração para o texto que nós estamos lendo de Paulo. Queria que você voltasse lá em Daniel, no profeta Daniel, capítulo 3. Daniel 3, versículos 4 a 6. Daniel 3. Vai dizer assim: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, no mesmo instante será lançado na fornalha de fogo ardente. Eles não se prostraram, eles não adoraram o rei, porque eles adoravam o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, é o que Paulo está dizendo aqui. Caso seja necessário tomar uma decisão ou se fazer uma opção, a lei de Deus necessariamente prevalecerá. Olha o que vai dizer no mesmo capítulo 3 de Daniel, agora nos versículos 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Então esse tem que ser o sentimento, o pensamento e a atitude do cristão. Então é isso que Paulo vai dizer no versículo 5, de nós agirmos com a consciência e de termos a sabedoria de fazer de olhar a situação que se apresenta e de fazer essa escolha, colocando sempre Deus, a lei de Deus acima da lei dos homens. Versículos 6 e 7, Paulo vai dizer assim:
ou escrever assim: por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Uma vez que nós, então, estamos submissos às autoridades civis constituídas por Deus, levantadas por Deus, nós então devemos andar de acordo com que essas autoridades civis nos ordenam. Temos que pagar o tributo, vamos pagar o tributo. Temos que pagar o imposto, vamos pagar o imposto. Não ficar devendo nada a ninguém, não deixar de cumprir com as nossas obrigações. É isso que Paulo está dizendo aqui aos judeus e aos gentios convertidos ao Evangelho, que viviam em Roma. Muito bem, irmãos. A partir do versículo 8, Paulo muda um pouco o tom da sua exortação, porque Paulo vai trazer à tona algo que talvez seja o calcanhar de Aquiles do cristão. Veja bem, versículo 8 a 10, ele vai escrever: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Por que eu digo que talvez aqui esteja o maior calcanhar de Aquiles, o maior ponto de fraqueza dos cristãos, dos crentes? Porque a nossa dificuldade de amar ao próximo é absurda, irmãos. É absurda. Nós temos uma imensa dificuldade de amar e de demonstrar amor às pessoas, e de cuidar das pessoas, e de amparar as pessoas, e de querer o bem das pessoas, e de se alegrar com os que se alegram, e de chorar com os que choram. Nós entramos num ritmo, numa correria tão grande, que nós muitas vezes temos os nossos olhos voltados apenas para nós mesmos. Nós estamos preocupados apenas com os nossos próprios problemas. Nós estamos preocupados apenas com a nossa própria vida. Raras exceções. Paulo então está reivindicando aqui, exortando aos destinatários da sua epístola, de que dentro da sociedade na qual viviam, e que ele acabou de dizer que deviam caminhar dentro dessa sociedade, já que nós somos peregrinos, nós temos dupla cidadania, irmãos. Nós somos cidadãos do céu, mas nós também somos cidadãos dessa terra. Nós precisamos andar por essa terra, precisamos andar em acordo e conformidade com as leis dessa terra. Então, Paulo dizendo que dentro dessa estrutura de sociedade, nós devemos amar e cuidar de todas as pessoas, mas nós somos devedores. Ele abre o versículo 8, dizendo: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto amor, porque nós somos devedores. Nós sempre estaremos aquém. Nós sempre estaremos abaixo daquilo em que deveríamos estar quando se trata de amor ao próximo, quando se trata de cuidado ao próximo. E aí ele vai dizer aqui, olha, não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar, qualquer um desses mandamentos, eles não estão diretamente ligados ao amar o seu próximo? Porque se você amar o seu próximo como a você mesmo, se você amar o seu próximo como a você mesmo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai defraudar, você não vai furtar, você não vai cobiçar. Entendem? Entendem como uma coisa está intimamente ligada à outra? Se nós conseguíssemos amar ao próximo como a nós mesmos, grande parte dessas mazelas desapareceriam. Desapareceriam. Porque nós cuidaríamos dos outros. Nós preservaríamos aquilo que o outro tem. Nós ficaríamos felizes de ver o outro prosperando, melhorando de vida, e não com inveja, e não com ciúme, que é um sentimento tão triste, um sentimento desprezível, ou sentimentos desprezíveis, inveja, ciúme. Nós nos alegraríamos de ver as pessoas alçando voos, conquistando as coisas que elas estão conquistando com fruto do seu trabalho. Então Paulo está dizendo isso aqui: nós precisamos amar
ao próximo como a nós mesmos. Vamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o grande mandamento. Esse é o grande mandamento. Quando nós nos aproximarmos disso, irmãos, nós mudaremos a sociedade em que nós vivemos. Nós transformaremos a sociedade em que vivemos, assim como Calvino fez com Genebra, guardadas as proporções. Muito bem. Paulo, então, vai entrar no último bloco do capítulo 13, que é dos versos 11 ao verso 14, quando ele vai migrar da nossa relação nesse sistema, nessa sociedade, nesse mundo, e levantar a nossa cabeça, os nossos olhos, para que nós olhemos para a nossa terra definitiva. Então percebe como há uma coesão em tudo que Paulo escreveu? Ele inicia o capítulo 13 dizendo que nós devemos nos submeter às autoridades civis desse lugar, porque nós temos dupla cidadania, cidadãos da terra, cidadãos do céu, mas que nós devemos, mesmo sendo submissos às autoridades daqui, manter os nossos olhos voltados para a nossa verdadeira terra, para o lugar que nos aguarda, para a nova Canaã, para a nova Jerusalém, para a cidade celestial, para o céu, porque lá é a nossa terra, lá é o nosso lugar, e não aqui. Aqui é a terra de peregrinação, aqui nós somos forasteiros, peregrinos, estamos de passagem, estamos caminhando. Daqui a pouco, como nós dizemos lá em Minas, mais hoje, mais amanhã, nós chegaremos então à nossa terra definitiva, à nossa morada definitiva, ao nosso lugar de descanso. Então Paulo vai dizer, vai nos lembrar isso aqui no final do capítulo 3, talvez para reforçar aos judeus, gentios e a todos nós, que nós devemos seguir as regras desse mundo, dessa terra, desse sistema, mas sempre com os olhos voltados para aquilo que realmente nos interessa, para aquilo que realmente vale a pena. Então Paulo vai trazer aqui a parousia, os últimos dias, e vai nos lembrar aqui dos versos 11 ao verso 14. Ele vai dizer no verso 11, e digo a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Despertar do sono aqui, irmãos, que o que Paulo está querendo dizer, é para que os judeus acordassem, despertassem, para que eles se atentassem, para que o fim está próximo. Então, para que eles consertassem a vida deles. É mais ou menos o que Amós escreve: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. É mais ou menos o que nós vemos lá em 2 Reis 20, quando o rei Ezequias, à beira da morte, recebe a mensagem de Isaías: põe em ordem a tua casa. É algo parecido com isso. Paulo está dizendo, olha, acordem, despertem, se preparem, porque o fim está próximo, porque é próximo a volta de Jesus. Se aproxima o momento da sua volta gloriosa. Ele vai dizer no final do versículo 11 que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Nós entendemos, a grande maioria dos comentaristas bíblicos irão defender que Paulo está tratando aqui da glorificação e não da salvação, uma vez que a salvação ela já foi realizada. É o já e ainda não da teologia. Nós já estamos salvos, já fomos salvos, mas estamos sendo salvos para o grande dia, para a glorificação. Então nossa salvação já foi alcançada, ela é definitiva. Antes da fundação do mundo, nós já fomos salvos. Então nós caminhamos aqui para a glorificação, para o dia em que Jesus Cristo voltar, e nós então, aqueles que já tiverem morrido, terão seus corpos recuperados, glorificados, para viver então com Cristo pela eternidade. No versículo 12 ele vai reforçar essa questão da pressa. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paulo completa o raciocínio do capítulo 11, né? Vai alta a noite e vem chegando o dia. Está chegando o momento de nós nos colocarmos diante do nosso grande juiz. Então consertem a vida de vocês, consertem essa questão do amor, passem a amar mais, a cuidar mais, e deixem de lado as obras das trevas, como ele vai dizer aqui. As obras das trevas, irmãos, que se nós formos para Gálatas 5, a partir do versículo 17, estarão lá como obras
da carne. Estamos falando da mesma coisa. Quais são essas obras das trevas? Essas obras das trevas são orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções, contendas, ciúmes. Se nós formos para Gálatas 5:17, nós encontraremos uma lista ainda mais extensa e ainda mais detalhada, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer. 19, versículo 19 de Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, que é desejo exacerbado, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então Paulo está dizendo aos crentes, olha, vocês não podem e não devem viver em tais práticas. Isso não faz parte mais da vida de vocês. Se alguém ainda mantém algum resquício de alguma dessas práticas, abandone, porque o fim está próximo. Lembra de João Batista? A pregação de João Batista no deserto? Arrependei-vos, porque o fim está próximo. E a cada dia que passa, irmãos, esse fim está mais e mais próximo. Nós devemos nos lembrar que para Deus 1000 anos é como um dia. Então, se aproxima o momento. Os sinais são claros. Os tempos em que nós vivemos deixa claro para mim e para você que se aproxima o grande e temível dia do Senhor. Então Paulo vai finalizar dizendo, olha, vocês têm que andar dignamente, como em pleno dia. As obras de vocês têm que ser as obras da luz. Andem como filhos da luz, como pessoas santas, como pessoas separadas, pessoas que foram alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Revistam-se, ou revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é a ideia de que você vai se despir do seu eu e de que você vai se vestir daquilo que Jesus Cristo ensina e prega. É como se você acordasse, abrisse os olhos pela manhã e na sua frente estivesse o próprio Senhor Jesus Cristo. E você andaria com Ele durante todo o dia. Você caminharia com Ele. Tudo que você fizesse, Ele estaria ali do seu lado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro ou assistir o filme. O livro se transformou num filme de Charles Sheldon, que chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Que o autor vai propondo que em algumas situações da vida, antes de nós tomarmos decisões ou algum tipo de atitude, que nós paremos um segundo e pensamos, se fosse Jesus aqui agora, nessa situação, o que ele faria? Então, o que Paulo está dizendo aqui com revestivos do Senhor Jesus Cristo é exatamente isso. Em seus passos, na ação que você toma diariamente, no seu tratamento com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seu funcionário, com seu patrão, com seu colega de trabalho, de escola, o que você fala, o que você faz, a maneira como você procede, Jesus faria da mesma maneira? Ou Jesus teria um procedimento diferente? Porque se Jesus tivesse ou teria um procedimento diferente do que você tem, você precisa se revestir de Jesus. Você precisa ter a mente de Jesus. Você precisa ter o coração de Jesus. Porque você é, desde que alcançado pela graça, um discípulo de Cristo, um imitador de Cristo. Então você tem que andar assim como o Mestre andou. Então Paulo encerra esse bloco, esse capítulo 13, nos dizendo isso. Ame ao seu próximo, pois esse é o resumo da lei. E para que você esteja com os olhos voltados para as coisas do céu, você abandone as práticas desse mundo, as práticas das trevas, as obras da carne, e você então se revista de Cristo, você ande como Cristo andou, você viva como Cristo viveu, porque o fim está próximo, porque já bate a porta, a volta de Cristo. Eis que estou à porta e bato. Então, irmãos, esse é o ensino do capítulo 13 de Paulo aos Romanos. Nós conseguimos até caminhar bem hoje.
E na próxima quinta-feira, se o Senhor nos der graça, nós entraremos então pelo capítulo 14 da Epístola aos Romanos. Já estamos encerrando aí essa epístola que Paulo escreveu ao povo de Roma. Eu queria então agradecer a você mais uma vez, por ter participado mais uma vez conosco. Queria solicitar a você um favor, uma gentileza, que você compartilhe a página da Igreja Presbiteriana de São Borja nas suas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, enfim, para que outras pessoas tenham também acesso à Palavra de Deus, acesso ao Evangelho, acesso ao ensino reformado das Escrituras. Eu gostaria agora de orar pela sua vida, pela vida da sua família. Depois eu rogarei a bênção do Senhor sobre a sua casa e logo então depois nós estaremos encerrando esse estudo, esse culto nessa noite de quinta-feira. Por favor, feche os olhos, vamos mais uma vez orar. Senhor, nós queremos mais uma vez nos colocar diante do Senhor no espírito de gratidão, porque mais uma vez a Tua palavra foi lida e foi explicada. Agradecemos ao Senhor Deus pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de nos debruçarmos na Tua palavra e de entendermos, Deus, aquilo que o Senhor nos deixou na Sua Santa Palavra para a nossa edificação, exortação e crescimento, uma vez que toda a Escritura é inspirada por Deus. Pai, nós te louvamos por isso, te bendizemos por isso, te agradecemos por criar meios para que mesmo em tempos, Deus, de quarentena, de isolamento, a Tua palavra possa ser pregada, propagada e que em vários lugares, várias regiões, vários estados do país, as pessoas estão sendo alcançadas pela palavra do Senhor, pela leitura, pelo ensino, pela pregação da Tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor também por isso. Pedir ao Senhor agora, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor abençoe a vida de cada um que se dispôs a participar conosco desse momento, aqueles que assistirão no momento posterior. O Senhor abençoe a vida, a família, o trabalho. Ó Deus, que o Senhor supra todas as necessidades materiais e especialmente espirituais das famílias que nos assistem nesse momento. Que a Tua graça, a Tua misericórdia seja derramada de forma abundante, Deus, sobre os Teus filhos espalhados por todos os rincões dessa terra, Pai. E que, no nome de Jesus, nós tenhamos uma noite de descanso, uma noite de tranquilidade e que tenhamos em breve, Deus, boas notícias a respeito dessa dificuldade, dessa tribulação pela qual estamos passando. Abençoa Teu povo, essa é a oração que nós fazemos, Deus. Gratos ao Senhor e pela mediação de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, com júbilo e principalmente amando ao nosso próximo como a nós mesmos, aguardando assim a volta daquele que prometeu e certamente virá buscar sua noiva, a sua igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado, uma boa noite a todos e que Deus os abençoe em Cristo. Até uma próxima oportunidade.